Manda ver. Tá filmando? Tá, agora acho que sim. Bom, Deu. voltamos aí, agora teve uns problemas técnicos aqui. Problema de bateria? Estúdio de filmagem, técnico terminou a bateria da coisa e tava falando de 2011, então. Aí 2011, o que aconteceu? Foi muito mais divulgado. Quando eu voltei em 2007 do PVP, uma das preocupações minhas foi melhorar aquilo que tinha, tentar solucionar o que eu tinha encontrado de dúvida para ir para a França em 2007, que eu não tinha nem um relato completo para dizer assim, olha, em 2007 você tem que fazer isso, o que tem no PC. Então com as fotos do Antônio Carlos Lacerda, com a divulgação de 2007, já tinha no mínimo 11 participantes, né? Então já melhorou assim, o pessoal que foi em 2011, motivou muitos outros a irem. Então acho que eu fiz muito disso, porque eu que divulguei mais, tudo que é grupo de ciclismo que tinha, eu divulguei o máximo que eu pude meu relato, minha ida de 2007. Não com a intenção de aparecer, mas com a intenção de motivar outras pessoas a irem, né? Então em 2011 teve um grupo bem maior, foram 56 ciclistas em 2011. A ideia era ter uma representação melhor também em percentual de sucesso, né? Acho que ajudou porque não foi tão difícil quanto 2007 a prova, né? O clima estava um pouco melhor, né? Também não sei porque eu não estava lá, mas foi sempre, melhor. Sempre é difícil, mas foi bem melhor que 2007, né? Então, mas continuou no percentual, na minha opinião, baixo, né? Porque o primeiro Brevet 1000 que eu organizei teve 32 inscritos e 17 brevetaram. No segundo 1000 que a Link fez foi em 2010, também teve 50% de aproveitamento. E no PVP não foi diferente, foi 50% de aproveitamento dos brasileiros. 50%. Eu acho que a média mundial focou, acho que o percentual, né, de brevetados no mundo, acho que deu 80%, 75%. Então nós estamos assim. abaixo Foi abaixo da 70%. média, assim, né? Foi Isso muito se deve assim à inexperiência dos participantes, coisa que a gente vai ter que também na cultura, não acha, né? Porque a gente não tem uma cultura de se planejar muito, de estudar mais o que vai fazer, que os europeus assim já tem, né? Os alemães já são super organizados, metódicos, que a gente aqui no Brasil não é. A gente é mais, vou lá, se não deu, vou tentar, né? O que vale é passeio. E eles não. Se eu vou lá para terminar, eu vou para terminar, entendeu? Vão com um objetivo mais definido, assim. Que eu acho que foi o que diferenciou eu e o Eles, e eu acho que o Lavi também, né? Que os que completaram, os que não completaram, que os outros, eu percebia isso antes de 2007, que eles foram assim, mas eles estavam lá, né? Aí tu chega lá, pô, foi a primeira vez que saiu do Brasil. Chega lá em Paris, pô, a Torre Eiffel é lindo, né? Sei lá o que, o Rio Sena é lindo, o Louvre é lindo, o passeio é legal, pô, que diferente. E de repente tu perde o foco do que aquilo estava lá para quê? Para ver a Torre Eiffel. Eu fui para lá com a intenção, eu nem pensava em visitar a Torre Eiffel, eu visitei e valeu a pena, mas assim, eu fui com aquela esperança, eu vou lá para fazer o 1200, eu quero fazer o 1200. Eu estava 2 anos e 7 meses me planejando para isso, fui focado nisso, e o brasileiro ele perdeu muito foco, além do brevet ter sido mais difícil. Então não tinham noção do que era. Então talvez no futuro a gente consiga melhorar esse aproveitamento. É isso que eu ia perguntar, o que você espera assim de 2015? Vai estar lá junto? 2015, que eu falei em 2007 com os italianos, né, que disse que no primeiro PVP que os italianos participaram, teve 12 participantes. No segundo, 50, ou próximo 50. E no terceiro, cara, a Itália é muito mais perto da França, né? 350 participantes, em 2007. Eu não vi em 2011, eu não acompanhei mais, não tive tempo de seguir tudo assim. Então, se a gente seguisse o mesmo ritmo da Itália, a gente ia ter 350 brasileiros lá na França em 2015. Mas não vai ter 350 brasileiros porque, pô, você vai viajar para a França não é uma coisa tão barata, assim, enquanto o italiano pega o carro e vai lá para Paris, né? Não é a mesma coisa. Mas eu digo assim que a gente pode ter, eu acredito, no mínimo 100 brasileiros em 2015. Mas eu gostaria que tivesse 80% completando a prova. Mas eu acho que ainda não vamos chegar nos 80%.
Tomara, que chegue. O que os franceses, assim, você conversou, né, com o presidente da ACP, o que eles acham do Brasil, assim, né? Porque eu tive muita impressão em 2011, assim, dos taiwaneses, né? Dos taiwaneses de 2007 para 2011, eles deram um salto muito grande, assim, né? Que eles são muito mais organizados e em 2010 eu fui para a França, tive a oportunidade de me encontrar com o Jean Gualbert, né? Que não é o presidente, mas é o cara que faz as homologações de todos os países fora da França, ele que faz a homologação. Então ele tem, não é o presidente, mas é o cara que mais trabalha lá, né? No Clube das Paris. Ele tem todas as estatísticas, assim, ele me falou que os mais organizados eram os japoneses, que eles tinham poucos organizadores, que é melhor que tivesse mais organizadores. E o que mais crescia era o Taiwan e o Brasil, que era o que mais estava crescendo. Só que o Brasil continuava com poucos organizadores. Naquela época também eu já falei, anteriormente, mas já pensado em fazer um brevet de 1.200 aqui no Brasil. Daí eu falei com ele que a gente tem problema com as estradas, com o perigo das estradas, para receber os estrangeiros. Daí ele me disse assim, faz um petit brevet, né? Que seria um brevet, que ele quis dizer, não petit pequeno, né? Em relação aos 1.200, que 1.200 km vai ser 1.200 km, até um pouco mais. Mas em relação à quantidade de participantes, então seria limitar o número de participantes. Ele daí citou como exemplo o Colorado Last Chance, que tem 30 e poucos participantes, que é feito de forma bem simples, assim, né? Sem uma estrutura de organização, uma forma mais econômica. Mas aí uma outra coisa que a gente tem dificuldade para entender o que exatamente é um brevet, né? Aí tu falar em brevet, mesmo que tu falar assim, agora, uma árvore, o que vem na tua, que uma árvore tu imagina na tua cabeça, né? Ou talvez um cara imagine uma pitangueira, o outro imagina uma araucária, né? Então a gente tem isso. Tu fala brevet, o cara imagina o brevet lá de Porto Alegre 2004, com 200 participantes, com massa no PC de retorno, com sanduíche, com barrinha de cereal, com ambulância, com carro de apoio, né? Mas ele poucos vão imaginar um brevet como foi de hoje, assim, sem carro de apoio, sem ambulância, sem autorização de polícia rodoviária para participar, porque a gente estava andando na estrada, a gente tem o direito de ir e vir, a gente não estava trancando o trânsito, entendeu? E é um brevet igual. Então pode imaginar que um brevet de 1.200 tenha 5.000, imagina um brevet de 1.200, o que tu imagina? Paris-Brest-Paris, 7.000 participantes, ou pode imaginar um Colorado Last Chance com 30 participantes. E agora, o valor de quem terminou o brevet, qual é? O Paris-Brest-Paris é uma história diferente, porque é tradicional, tudo. Mas eu digo assim, em termos práticos, os dois são um brevet de 1.200. Então tem brevet, em 2008, que eu li, né, no site da CP lá, que o Diego Alberto botou, que o brevet com o maior número de participantes tinha sido lá no Victoria Randonneurs, lá na Austrália, eu não lembro o número exato, né? Que foi mais de 4.000 participantes que completaram os 200 km. Mas então, fora o Paris-Brest, né? Não contando o Paris-Brest. Não, só o brevet, no caso. Fora o Paris-Brest-Paris. Né? Entendi. Tá. Então, foi mais de 4.000 participantes. Imagina um brevet desse com mais de 4.000 participantes. Provavelmente tinha uma estrutura grande nas paradas, um controle de participação, de participantes, um número grande, enorme de voluntários, né? Toda uma estrutura. Que a gente nem tem condição de fazer um brevet com 4.000 participantes, mas nem tem estrada para isso. Entendeu? E no mesmo ano, se tu for olhar em 2008 as homologações, tem brevet de 1.000 km que teve um brevetado. Entendeu? Os dois são brevet. Qual é a diferença? O que um teve? O cara que terminou um 200 com 200 participantes e o que terminou um 200 com 5 participantes. Qual é? Um fez alguma coisa mais que o outro? Não. Os dois valem um brevet igual. Os dois valem um brevet de 200. Então tem várias formas de fazer a mesma coisa. E de ver o que é realmente os brevets, o que é audácia, o que é audácia e brevet, randonneur mundial, né? O que é cada um, assim. Isso, assim, até para mim, como organizei a primeira flecha, o primeiro brevet de 1.000, o primeiro brevet de caminhada, já fiz a caminhada de 100 km. Primeiro randonneur 5.000. Fui o primeiro randonneur 5.000.
eu demorei para entender exatamente o que era. Imagina para o cara que está começando agora, fez o primeiro brevet semana passada, como é que ele vai entender tudo isso? Como é que ele vai saber toda a história, tudo que eu estou falando aqui? Não vai. Ele não vai demorar para pesquisar e vai demorar para entender, sabe? Ele vai sair com o que ele conhecia antes com o ciclismo. Se ele competia no Campeonato Paranaense de Ciclismo, ele vai sair com o espírito de que está competindo no Campeonato Paranaense de Ciclismo uma prova de 200 km. Vai sair com esse espírito. E o cara que já vem talvez do cicloturismo, tipo o João, assim, ele vai olhar lá e vai, se eu tenho 13 horas e meia para terminar, eu vou ir no meu ritmo, né? Vou levar meu alforge, vou levar comida e vou terminar em 13 horas e meia. E os dois valem igual. Né? Não tem diferença nenhuma. Nenhum é melhor que o outro, né? Mas o pessoal demora para entender exatamente isso. E isso o organizador demora para... Muito organizador não sabe exatamente o que é brevet. Ele imagina que para fazer um brevet ele tem que botar toda aquela estrutura, tem que cobrar tudo aquilo. Não precisa ser exatamente isso. Eu sou a favor de, quando os brevets aqui do Paraná foram cancelados por problemas com a polícia, não autorizou, e eu entendo bem a posição do pessoal que resolveu cancelar, porque não tinha autorização da polícia, eles não se sentiam seguros, e nem eu me sentiria, para botar 50, 60, 70, 100 ciclistas na estrada, e eles sendo responsáveis sem ter um apoio da polícia, da concessionária, da rodovia. É complicado, né? Eu era responsável por ciclista lá. E daí o Roger me ligou, cara, eu queria fazer o Brevet 1000 para conseguir a Rondoneu 5000 esse ano. Agora vou ter que ir para Porto Alegre fazer todos os brevets. Não, cara, não faz isso. Organiza todos os brevets. Ali, como? Eu organizar os brevets? Claro. Aí daí que eu botei em possibilidade, ver com o Trevisan, que era o representante, se tu pode incluir os brevets no calendário, tu organiza os brevets e tu junta um grupo de amigos, divulga pouco para não trazer muita gente, tu não ser, né, responsável por tanta gente, convida os caras mais acostumados a fazer os brevets longos, de forma autônoma, né, autossuficientes, e vai fazer os brevets. Aí, então, foi o que foi feito aqui no Lapa, né? Vocês fizeram os brevets, vocês pedalaram, né? Pedalaram, respeitaram o regulamento, brevetaram, comentaram a medalha francesa e o que desvaloriza o brevet de vocês em relação a outros que organizaram em outros lugares ou em relação a qualquer outro? Não desvaloriza em nada, né? Valeu o que valeu, cumpriu o objetivo, vocês pedalaram longa distância, pegaram experiência, talvez tiveram mais dificuldade que os outros, mas é isso, é brevet. É uma possibilidade. Eu vou pra frente aí, senão eu vou ficar falando muita coisa. Até você falou, eu ia perguntar dessa parte do Paraná, né, que você conta um pouco da história, o que você viu aqui assim no Paraná, né, já que você já está aqui, né, recebendo a gente. Bom. E também para finalizar os fatos, as curiosidades, né, pode contar do Fantasma do Audax também. Fantasma do Audax, o Fantasma do Audax. Bom, enfim, resumindo, conta um pouco do Paraná. Até o pessoal, às vezes eu vi ali o João fez um script ali das perguntas ali, né? E não, eu atrapalhei todo ele, que eu respondi todas as perguntas. Eu respondi um pouquinho de cada pergunta em cada resposta, né? Eu nem sei quantos brevets eu organizei e nem quantos eu pedalei, porque tem ciclistas que sabem, eu pedalei 50 brevets, tantos mil quilômetros, e eu não estou assim, eu só saí em 2009, que eu pedalei 4.900 quilômetros em brevets, que eu pedalei 19 brevets, organizei 7 e furei 5 vezes o pneu, sem usar pneu com proteção de furo, sem nada assim, pneu de borracha. Comprovando que é mais sorte do que... Não é mais sorte, mas a minha opinião é um pouquinho de técnica, conhecimento e divisão também. Tem que ver o chão que está andando. Tem pessoas que não estão olhando lá os porquinhos lá no chiqueiro da casa que está passando lá e não estão cuidando o vidro que está ali no chão na frente deles. Já vi isso acontecer. Então fura o pneu, aí bota uma fita de raio muito comum, fura por dentro do ar, vai com o pneu careca no brevet de 300 km, aí chega no quilômetro 200, está só na lona o pneu, vai furar, né? Então, e eu só furei o quinto pneu, estava quase no último brevet, eu furei um pneu, eu fiquei, eu queria fazer mais de 1.000 km sem furar um pneu, né? Mas daí não deu, infelizmente eu tinha que ter feito 5.000 km. Bom, eu não sei quantos brevets eu pedalei,
essa pergunta, não sei, coisa pela lei. Eu só sei que eu fui fazendo tudo que... A principal motivação é descobrir as coisas novas, assim. Então, na minha ideia, o ano que vem eu marquei os brevês do calendário, mas eu vou deixar mais para o pessoal do Varsa Bikers organizar. Eu vou organizar de maneira assim, que isso precisa ser independente, com pouca divulgação, com poucos participantes, isso em 2013. E eu vou continuar me dedicando mais aos brevês do AF. Esse ano eu traduzi todos os regulamentos do AF, todos eles, que a gente tem possibilidade de fazer aqui, de caminhada, de flash audaz que existe, mas é de caminhada, de premiações, de super audaz, audaz completo, audaz canoagem, audaz remo, remo, na canoagem é remo, audaz natação. Eu passei um mês só traduzindo regulamento, estudando regulamento e adaptando para o Brasil. Então tem muita coisa que a gente pode criar em termos de UAF, tem muita coisa que a gente pode crescer em termos de caminhada. E o pessoal às vezes me pergunta, o Facinho não está mais indo nos brevês, abandonou tudo. Não, quem olha no Facebook vê que eu não estou parado, né? Porque o Facebook é aquela... Só tira lá as coisas, aquela miscelânea lá, que acaba aparecendo de tudo. Aí olha meu blog e parece que está abandonado. Também assim, quem olhar só... o Facinho largou de mão, não pedala mais. Só quer fazer caminhada. Não, nada a ver. Agora eu estou andando de skate também. O Facinho agora anda de skate. Se eu estou aprendendo, estou fazendo esporte, pô, eu estou gostando. Mas a minha motivação sempre foi aprender, descobrir coisas novas. Assim, né? Eu nunca fiquei, putz, eu fiz um brevet de 200, eu organizei um brevet de 200. No outro ano eu organizei o mesmo brevet de 200 no mesmo percurso. No ano seguinte a mesma coisa, o mesmo percurso. Pô, qual é a minha motivação? O que eu aprendi com isso? Eu não estou mais aprendendo, né? Então eu prefiro, vou tentar coisa nova. O ano que vem, se eu conseguir, se eu tiver tempo para organizar, eu vou tentar coisa nova. Vai estar mais só em UAF, fazer coisa nova, que vai me motivar, que eu tenho muito a aprender. E eu não estou mais com esse espírito assim, de organizar um brevet com 200 participantes. Cara, é legal assim, até pode sobrar uma grana, mas, cara, eu dedico muito tempo da minha vida para fazer um brevet para os outros pedalar. E eu fico lá horas e horas no computador, cara. Eu deixo de pedalar, deixo de caminhar para poder organizar as coisas. Eu fico assim, pô, eu prefiro fazer um negócio pequenininho. Tipo hoje, assim, teve um brevet aqui de primeiro Audax do Paraná, o verdadeiro Audax do Paraná, 5 participantes. Aí vai dizer assim, pô, mas só 5 participantes? Pô, mas a gente pedalou 100 km, dentro do regulamento. Vai valer brevet. Tava legal, o pessoal acompanhou. Então, o que precisa mais? Se tivesse 50 participantes, teria sido melhor de pedalar? Mais estressante. Ia ser mais estressante, pô. Ia ter cara que ia ficar pneu, ia ter cara que ia ficar pra trás, entendeu? Eu tô mais nesse negócio assim, meio mais zen, assim, sei lá se é zen, isso eu acho que não é zen, não. Nem sei quem que é o zen. É menos estressante. Daí, fatos curiosos dos Audaz. Putz, aí tem muita coisa, né, cara? Tem cada roubado que o cara entra assim que não tem. Mas eu acho que uma das mais legais assim foi em 2006, que eu pedalei o brevet de 200 de Porto Alegre com uma monareta, que eu quis pedalar de monareta para mim testar a dificuldade para 2007, para mim ter uma noção, putz, se eu chegasse lá e fosse muito mais difícil, eu queria testar as minhas possibilidades, eu resolvi fazer de monareta. Nem foi difícil fazer de monareta os 200. Mas aí eu organizei o brevet de 200 km em Santa Cruz, e teve o pessoal da Federação Gaúcha de Ciclismo, que tinha uma certa rixa com a Audaz, porque eles achavam que a Audaz, como é um evento esportivo, tinha que ser pela federação, nada não precisa. Ninguém entende isso. Que a gente fez um Audaz hoje aqui, e por que teria que ser pela federação, se a gente usou o nosso dinheiro de direito de ir e vir, né? Então não teria que ser. Por que federação, né, cara? Precisa de federação para pedalar, né? Não tem. O pessoal não entendia isso, né? O pessoal acho que via que o Audaz estava roubando o mercado da federação, não sei. Então o pessoal disseram que o brevet de Santa Cruz era um brevet fantasma, porque não tinha autorização do DAER para ser feito o evento, né? Aí, no fim, tinha autorização do DAER, só que a autorização até chegou atrasada para a gente, tinha autorização do DAER, teve autorização da Polícia Rodoviária, foi o carro da Polícia Rodoviária no brevet de 200 de Santa Cruz. Aí eu disse, pá, mas eu vou pedalar o brevet de 200 em Porto Alegre. 2 semanas depois, eu disse, cara, disseram que o meu brevet era fantasma. Eu vou comprar um lençol, vou fazer uma roupa de fantasma
e vou chegar nos PC com vestido de fantasma. Daí foi uma coisa muito legal, foi muito divertido fazer 200 de Monareta e chegar nos PC com fantasiado de fantasma. Eu acho que o cara que participa do carnaval deve ser uma sensação de fantasiado, ou coisa assim. Eu não sei exatamente. O cara que faz um teatro deve ser uma coisa parecida. Porque aquilo pra mim era um teatro. Daí quando a gente chegou no PC do retorno dos 100 km, eu disse pro pessoal, olha, eu tava num grupo pedalando, disse, olha, vai na frente e filma lá. Filma e fotografa, cara, que vai ser muito legal. Aí eu peguei e botei a roupa de fantasma, que eu tinha testado, já botei o capacete por cima para segurar os olhos aqui. E eu cheguei andando assim no PC e o pessoal, olha lá, daí o Udo filmou, aí daí o outro, não sei quem gritou, o fantasma Jason, não sei se o Jason tem a ver com fantasma, né? O Jason não é fantasma. Ou não sei, mas não é fantasma Jason, não tinha mais o Jason, tava de fantasma. Eu cheguei no PC, o pessoal falava comigo, né? E falava comigo e eu só falava, Aí cheguei no voluntário era a Fernanda, né? Lá de Porto Alegre. Cheguei, puxei o passaporte vestido de fantasma, ninguém sabia quem era, né? Um ou outro sabia. Eu cheguei, entreguei o passaporte, ela falou assim, tinha que ser o Facinho, né, cara? Daí foi aí que fez aquela filmagem, o Fantasma da Audácia, que tá lá no YouTube, né? E depois eu cheguei no final da prova vestido de fantasma também. E cheguei e saí vestido de fantasma, o pessoal que na chegada não sabia quem era o cara lá. Porque eu era o Audácio Fantasma, virou o Fantasma da Audácia. Aí depois eu já brinquei várias vezes, até no Audácio caminhando de 100 km, eu botei a roupa de fantasma de novo. Não era a mesma roupa, mas eu botei a roupa de fantasma. E de vez em quando dá uma ideia de fazer uns fantasmas por aí de novo, nos brinquedos. Só para fazer diversão, né? Mas foi um fato bem diferente, curioso. Mas agora de rascada teve alguns. Passei alguma dificuldade em brevet, assim, passar mal, assim. Não só a dificuldade de enfrentar as condições climáticas, mas de passar mal mesmo. Eu contei hoje o brevet de 600 Santa Cruz, que eu cheguei lá na Jado, eu estava muito mal, muito mal. Eu liguei para minha mulher, olha, o brevet assim, poucos participantes sem carro de apoio. Eu cheguei lá, mulher, vem me buscar que eu estou desistindo dela assim. O quê? Eu não vou te buscar nada. Se eu te buscar, tu vai me culpar por ter desistido. Fica aí, se vira. Se quiser desistir, volta pedalando. Eu não vou te buscar. Daí eu liguei pro Miguel lá, já que você me ajudava nos brevets, né? Ô Miguel, pega meu carro, vai me buscar. Não, cara, eu não vou te buscar nada. Te vira. Daí eu tava mal. Tava indo para Encantado. Eu pedalei mais 30 e poucos quilômetros. Cheguei lá Encantado, cara. Terminado. Sentei na mesa, né? No restaurante, assim, o pessoal falava comigo, dava risada, brincando, que nem sempre fico brincando, eu não conseguia falar nada. Aí eu peguei um prato de sopa, botei assim, dei umas 3, 4 colheradas de sopa, assim, daí opa, agora já consigo falar, né? Tão mal que eu tava. Eu não conseguia falar. Quanto mais mastigar depois, mas depois mas eu fui tão mal que eu fiquei embrevedido, não consegui falar. Mas teve outros roubados, assim, mas o fantasma eu acho que é mais marcante. As roubadas deixa, o cara esquece, né? Teve as coisas legais, que eu acho que as coisas mais legais é o cara fazer amizade, né? O cara ir brincando com o meu avô, falando muita bobagem durante as pedaladas. E as caminhadas, então, eu termino meu estoque de piada, de bobagem, eu falo tudo, assim, né? Mas enquanto eu tô falando, tô deixando o pessoal acordado, né? E o tempo vai passando. Quando menos espera, assim, tá terminando. Né? Às vezes eu fico quieto também, né? Eu fico quieto, às vezes eu também canso de falar. Já acontece eu ficar quieto, quando eu fico quieto, eu mesmo me dou conta. Pô, agora eu tô quieto, eu acho que eu não tô bem, né? Eu tô quieto agora, eu acho que tava ficando difícil o negócio. Mas aí eu arrasto muita gente até o final do brevet na conversa, assim, né? Vou conversando, incentivando os outros. Já consegui, muito acostumado nas caminhadas, eu consigo notar quando um caminhante está perto de mim e está mal, eu começo a conversar com ele e começo a fazer ele levantar o ânimo dele, assim. Isso eu já consegui várias vezes. Eu perceber isso, que uma coisa que eu achei muito legal, de perceber quando a pessoa está mal, sem ela me dizer, eu perceber que ela está mal, ajudar ela, e sem ela, quando ela notar, eu vejo que ela está bem, está melhor, está caminhando melhor, e eu noto assim, pô, olha, eu levantei, a pessoa estava mal só na conversa, assim, só no papo, só no bate-papo. No bate-papo no psicológico, assim. Como se fosse um treinador que tinha do lado, assim, sem nem a pessoa se notar que eu fiz isso às vezes. Então é isso, eu acho.
o que a gente tá falando que é mais legal fazer os amigos, né? Pô, eu tô aqui, onde é que eu tô? Aqui em Lapa, né, cara? Uma cidade que eu não sabia onde que era. Com os dois caras que até pouco tempo eu não conhecia, né? O Roger que eu só falava por e-mail, com o João que foi na Flecha lá de Santa Cruz. Então, né? Onde que o esporte leva a gente, né? Pô, eu nunca tinha saído do Brasil, fui pra França, depois fui pra Alemanha sozinho, né? Estudei francês para isso. Cara. Também é uma coisa que eu nunca me interessei por língua estrangeira, né? Estudei francês, fui representante do Clube Audax Paris para o Brasil. Já sai reportagem minha lá na revista dos Audax, para o nome dos Audax franceses. Que ninguém no Brasil vê isso, né? Mas eu sei que saiu, né, cara? Que os franceses estão vendo o que eu fiz aqui. Sabe? Isso é uma satisfação pessoal, assim, né? E é isso. É a mesma coisa que pedalar um brevet, que só o cara que pedalou, ele sabe o que ele sofreu, o que valeu, o que não valeu. A medalha, coisa assim, é uma lembrança, mas é só uma lembrança, não. As lembranças que ficam aí do Fantasma Audaz, as conversas de hoje aí, das anatomias das subidas lá que a gente falou hoje. Ixi, vale muito mais que a medalha, que a homologação, qualquer coisa. É isso aí. Eu acho que é isso. Tem mais pergunta aí? Vamos lá. Faltou falar a história do Audax ainda aí, ó. Mais da história do Audax? Tem, né? Não falei como surgiu e tal. Como surgiu, você não falou a história do Não, Audax. acho que ficou mais a história do do Brasil. Brasil. Já é muita história. Do mundo conto no tablet. A Então, próxima beleza. edição dessa reportagem. Beleza. Valeu.